28 diz assim: agora Jesus sabia que tudo estava completado. Então, para que se cumprisse o que dizem as Escrituras Sagradas, ele disse: estou com sede. Mais um. Havia ali uma vasilha cheia de vinho comum, ou um vinagre. Molharam o vinho numa esponja, puseram a esponja no bastão de isopo e encostaram na boca dele, na boca de Jesus, mais um. Quando tomou o vinho, disse: tudo está completado. Eu gosto da versão tudo está consumado. Digam todos, está consumado. Está consumado parecia uma palavra na hora da crucificação que não fazia muito sentido para as pessoas que estavam ali ouvindo ele, para as pessoas que estavam ali, seus discípulos, sua mãe, seus amigos, para os centuriões, para o governo romano. Parecia que não fazia sentido, porque na verdade Deus tinha um plano, e um plano secreto para tudo isso. Jesus ele só precisava obedecer, ele não precisava saber aonde que esse lugar ia dar ou findar. Ele precisava apenas cumprir. E quando ele chega naquela cruz, ele fala assim: está consumado. Está consumado o quê? Ali estava consumado a derrota de Satanás. Ali estava todo o plano consumado de anos e anos em que Deus estava trazendo a humanidade até que Jesus viesse, e dali para começar uma nova etapa na vida, na sua vida e na minha vida. Pouco de nós reconhecemos o fato que as Escrituras ensinam que Satanás estava derrotado no concernente à nossa vida, por causa dessa fala, está consumado. Por causa desse ato, quando Jesus está na cruz e ele fala, está consumado. Pouco de nós sabemos a respeito do que se tratava, esse tratado entre Jesus e Deus, porque ele fala para o Pai, está consumado. Tudo que eu poderia fazer na terra está feito, está consumado. Amém? A vitória que Cristo conquistou naquela cruz pertence a mim e pertence a você. Porque nós nos identificamos com Cristo naquele lugar, porque Ele estava morrendo a minha e a sua morte. Quando você olha para a cruz do Calvário e vê um homem morrendo, é você que está morrendo. É os seus pecados que estão sendo pagos. É a sua natureza pecaminosa que está sendo levada aos extremos ali, para que a nova natureza de Deus possa habitar em você. Como ele diz, quem está em Cristo é nova criatura. Ou seja, dei o corpo e o Espírito vem habitar em mim, com todos os nossos pecados pago, com toda a nossa vida quitada, anos e anos, desde que Adão pecou. O pecado original e as consequências, que são iniquidades e as faltas, tudo aquilo que deveria ser pago para satisfazer o clamor da justiça, estava naquela fala, está consumado. Em Gálatas 2:20, Paulo diz: eu já fui crucificado com Cristo, ou estou crucificado com Cristo. Quem é que está crucificado com Cristo? É você e eu. Não era só um comentário de Paulo, não era só uma revelação paulina, não era só a vida de Paulo que estava crucificada. Era a sua e era a minha vida que estava morrendo naquele lugar, estava sendo crucificado. Nós estávamos, se pudéssemos fazer um filme a respeito de Jesus andando na cruz, andando ao caminho da cruz, com aquela cruz nas costas, era para a gente estar gritando: vai Jesus, isso Senhor, executa isso, e não chorando, coitadinho dele. Era para a gente estar vibrando: vai Jesus, força, vai até a cruz, porque lá quando o Senhor morrer,
aquilo é a minha vitória. Ele estava guerreando as minhas lutas, ele estava vencendo as minhas vitórias, ele estava trazendo vitória às derrotas da minha vida, desde o meu nascimento e do teu nascimento. Era para nós estar, vai Jesus, isso Senhor, levanta, isso aí Senhor, vai na cruz do Calvário, porque lá era o lugar da minha e da sua vitória. Ele estava tomando o nosso lugar para que ele pudesse nos redimir das mãos dos nossos inimigos. Ele estava tomando o nosso lugar para que eu e você pudessem ser redimidos dos nossos inimigos. Quem são os nossos inimigos? Primeiro, Satanás. Segundo, a morte. E em terceiro lugar, o pecado. Porque o pecado gera morte. E quando você morre, você está na mão de Satanás. Nós estávamos na mão de Satanás. É por isso que a Bíblia vai dizer que nós somos vendidos como escravo por causa do pecado, por causa da nossa vida do pecado. Não por causa do nosso ato de pecado, mas quem nós éramos antes de Cristo. Nós estávamos ali na sua grande agonia. Enquanto Jesus estava agonizando, aquela agonia era a minha e a sua agonia. Ele estava na casa da prisão, da morte, e Satanás era quem o guardava. O horror disso, nós nunca vamos perceber o quão horrendo era aquela morte. E ele morreu justamente para que você não precisasse morrer, nem sofrer o sofrimento que ele... E nem poderia, ainda que você pensasse um dia, eu posso morrer pelo meu filho, eu posso eu vou morrer por alguém que eu amo, não satisfaria o clamor da justiça do pecado principal de Adão. Não satisfaria. Então precisava ser alguém como Jesus, o Messias, o ungido. Em Romanos 4:25, tem algo aqui? Romanos 4:25. Jesus foi entregue para morrer por causa dos nossos pecados e foi ressuscitado a fim de que nós fôssemos aceitos por Deus. Tem uma versão que diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Isso é, ele foi entregue à morte espiritual. Que morte espiritual é essa? Aqui Adão, lá no início, se comeres desse fruto, certamente morrerás. Que morte é essa? A morte espiritual, que era a separação entre a humanidade e a presença de Deus. Então, quando Jesus está ali dizendo em Romanos, quando Paulo está dizendo ali em Romanos 4:25, ao qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para a nossa justificação. Nós nos tornamos justos diante de Deus. Ou seja, se Ele leva sobre si os nossos pecados, as nossas iniquidades, as nossas dores, como Isaías vai dizer, aonde está o nosso pecado então na nossa vida? Não há pecado. E é uma coisa que se pregam em todas as igrejas e eu vejo muita confusão, porque dizem, não, eu sou falho, eu sou pecador. Não, você não é pecador porque você é falho, é que muitas vezes você não conhece os seus direitos legais na justiça de Deus. É diferente, muito diferente. Toda pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus, a Bíblia vai dizer que aquele que os recebeu, dele o poder de serem feitos ou se tornarem filhos de Deus. Filhos de Deus são santos, não são pecadores. E por que nós pecamos ainda? Porque nos falta conhecimento de Deus e sabedoria de Deus nas coisas espirituais para podermos andar nela. Quando nós falhamos, quando você falha, quando eu falho na minha vida cristã, não é porque eu deixei de ser santo ou deixei de ser
tornado filho. Acontece que muitas vezes nós não conhecemos como lidar espiritualmente a respeito daquilo que é direito meu. Aquilo que pertence a mim por direito. Os clamores da justiça deveriam ser satisfeitos. Então nós somos justificados em Cristo. Se somos justificados, significa que o pecado foi embora de nós. Mas às vezes ele bate na nossa porta, principalmente quando amanhecemos, né? Um monte de bombardeio de pensamentos, até você acordar e tomar posição naquilo de quem você é, ou se lembrar de quem você é, às vezes demora um pouquinho. E o inimigo é feroz, ele bate, quer arrombar a tua porta para dizer que você é um derrotado, para dizer que você é um pecador, que você é falho, que você é isso, que você é aquilo, que aquilo outro. Então você precisa se levantar e falar assim, não. Os meus pecados foram crucificados na cruz. Ele foi levado, ele foi tirado de mim. Não há aqui, está lá. Deixa eu te falar uma coisa, Satanás. Lembra que Jesus estava naquela cruz agonizando por minha culpa, pelos meus erros, pelas minhas falhas, pelos meus pecados, pela minha iniquidade e principalmente pela minha natureza pecaminosa, que a ciência e a psicologia vai dizer de consciente ou subconsciente. Quando a Bíblia fala de coração, como o pastor Giovanni comentou ali, ele está falando na essência de quem você é. Ora, se os pecados foram levados até a cruz e você se tornou uma nova criação, uma nova criatura, então não há mais pecado sobre a tua vida. O que você precisa é, Romanos 12, transformai-vos, pois, pela a renovação da vossa mente, para saber quão boa, quão perfeita e quão agradável é a vontade do Senhor. Então o que eu preciso é mudar aqui, porque quando eu mudo aqui, as minhas atitudes elas são corretas. Correto? Todos entendem isso? Quando eu mudo aqui na minha mente, eu mudo no meu coração, porque a mente é o campo da batalha onde eu e você travamos com Satanás, com os demônios. E muitas vezes parece absurdo, porque as emoções querem dizer que aquilo é real, as circunstâncias querem dizer que isso é real. Mas se você andar pela fé, crendo naquilo que Jesus fez, as circunstâncias mudam ao teu redor. O fato de Jesus ter morrido na cruz, isso é um fato, é uma razão pela qual qualquer homem em toda a face da terra, qualquer mulher, qualquer pessoa que vai nascer, já tem um direito legal de ser salvo por Jesus Cristo. E é a nossa obrigação, ou é a nossa vocação compartilhar. Olha, você não precisa mais viver nesse complexo da sua vida. Você não precisa mais viver condenado. Você não precisa mais achar que não tem jeito na tua vida, porque já existe um homem que morreu há 2000 anos atrás pela sua vida. Amém? Posso pregar sem o microfone? Todos estão ouvindo? Amém. Ok. Então, todo homem e toda mulher tem um direito legal de ser salvo. Quem tem que dizer que quem é salvo ou quem não vai ser salvo é você, decidindo se queres ou não. A pregação do Evangelho é uma coisa que se prega para todo mundo. Quem ouve e quem deseja, vai e aceita. Mas ele já tem um direito legal sobre isso. Correto? Assim, se Jesus morreu na cruz do Calvário, tanto qualquer homem, em qualquer lugar na face da terra, inclusive aquelas pessoas que nós odiamos muitas vezes, odiamos no sentido assim, não gostamos, muitas vezes você olha situações políticas da nossa vida e chega a dar aquele constrangimento, mas aquela pessoa tem um direito legal de se arrepender e um dia aceitar Jesus como Salvador e ser salvo. Amém? Aquela pessoa que você parece que não tem o mínimo valor para você, mas para Jesus é uma alma, e aquela alma é tão preciosa para Jesus. Ela é tão... foi um trabalho árduo que ele foi até a cruz do Calvário por causa daquela vida, por causa da minha vida, por causa da sua vida. Aleluia. É o amor de Deus que nos constrange a olhar aquela situação e falar bem assim, não, esse homem e essa mulher, por mais que eu
não tem interesse nela ou nele, ele tem um direito legal de ser salvo. Por mais aquelas pessoas que nos odeiam, por mais aquelas pessoas que nós ou odiamos, ela tem um direito legal de ser salvo. E Jesus, ele morre por causa dela. Amém? É por isso que muitas vezes nós precisamos liberar perdão sobre a vida das pessoas. Uma forma de você entender que o nosso coração não pode ser um lugar onde existe rancor, dificuldade, falta de perdão, luta com aquela pessoa, aquela outra. Nós precisamos liberar o nosso coração. E não é sentimento, é decisão. É uma decisão que você faz. Eu quero perdoar. Porque ao mesmo tempo que você libera aquela pessoa, você se liberta. E ao mesmo tempo deixa o canal de Deus para fluir sobre a sua vida. Porque se você não perdoa quem Deus já perdoou, como que Deus pode agir na tua vida ou fluir através da tua vida? Vai ser sempre um entulho, como os poços de Isaac e de Abraão estavam sempre cavando para poder tirar os entulhos lá. Porque a fonte de água viva, que é o amor de Deus, precisa ser liberada. E ela libera através da tua vida. É por isso que a Bíblia diz que do seu interior fluirão rios de água viva. Do seu interior fluirão rios de água viva. Por quê? Porque a natureza de Deus, ela veio habitar dentro de você. E para que possa fluir, ela só pode fluir através da sua vida, da minha vida e da vida de todo aquele que acredita e confessa Jesus como Salvador. Ele é o lugar, é você e eu que somos os lugares onde Deus pode fluir. Antigamente, ele só era o Espírito. Ele era Deus. E agora ele é um homem, está sentado à direita de Deus. Ele é um homem divino. É diferente isso. Quando Lázaro ressuscita, ele ressuscita, mas é o mesmo carne que eu e você. Mas quando Jesus ressuscita, que atravessa e entra no cenáculo onde os discípulos estavam reunidos, ele apareceu saindo da parede e pediu comida para as pessoas comer, para eles comerem. A aparência não tinha nada a ver com o que eles viram no momento da crucificação. Quando ele senta, os anjos em Isaías falam: santo, 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 santo é o Senhor. Mas agora quando ele entra na presença de Deus, eles falam: nossa, tem um homem. Jesus é um homem agora? E um divino? A redenção é algo que muitas vezes, ainda que eu tente explanar tantas coisas a respeito disso, ainda vai faltar, porque tem coisas que fogem do nosso conhecimento e fogem daquilo que a Bíblia se revelou para nós. Você lembra quando Jesus ele entra no santo dos santos com seu sangue? Ele tinha acabado de vir do inferno, o qual o Pai o justificou. Ele estava tão cheio de justiça, na presença de permanecer com o Pai, assim como eu e você. Porque antes, os nossos pecados faziam separação com o nosso novo nascimento. Quando Deus olha para você, vê uma pessoa igual a Jesus. Mas por que eu ainda estou falhando? E por que eu não ando como Jesus anda? Efésios 4, 23. E eu ficava muitas vezes perguntando, passei muito tempo, falando: mas por que isso daqui ainda está aqui, Senhor? Por que a gente ainda pensa sobre isso? Por que, Senhor? Mas ao mesmo tempo eu não conseguia ouvir uma fala de reprovação a respeito da minha vida. Porque quando eu estava em oração com Deus, na presença dele, eu tinha sido justificado, eu tinha sido redimido. Quando Deus olha para você, ele vê uma pessoa igual a Jesus, como filhos igual, semelhante a Jesus.
Na eternidade ele já te vê assim. Então ele não olha para você desse jeito que você se vê. Amém? Consegue perceber isso? É a mente que precisa mudar e entender, olhar e falar assim, opa, eu já não sou mais essa pessoa. Porque existe uma obra de justiça que foi feita aqui. Efésios 4:23. Essa versão é NTL, é isso? Conjunta de versão corrigida fiel. Dá para mudar? Eu vou ler o meu aqui. Essa versão é bacana, mas foi o Fadeli, foi isso? Ele pediu domingo. Efésios 4:23. 4:23. É a mesma. É preciso que o coração e a mente de vocês sejam completamente renovados. Mais um. Essa é melhor. Vistam-se com a nova natureza criada por Deus, que é parecido com sua própria natureza, que se mostra na vida verdadeira, a qual é correta e dedicada a Ele. Percebeu que quem está falando aqui é a palavra de Deus que está dizendo assim, ó, vistam-se da nova natureza criada por Deus, ou seja, quando você se tornou filho de Deus, você se tornou nova criatura. Que criatura é essa? Ela é criada em Deus e por Deus. E a natureza de Deus, ela é santa em você. E onde é que ela habita? No teu espírito. Ela precisa chegar à tua mente, que é a tua alma, e mudar e tocar o teu corpo. Nós somos triuno igual a Deus. Nós somos espírito que temos uma alma e vivemos em um corpo. Aquilo que você vê aqui, esse corpo que você vê, não tem nada a ver com aquilo que é o meu espírito. Porque o meu espírito foi recriado em Deus. Com o caminhar na minha vida, eu vou renovando a minha mente e vou me transformando segundo a natureza que já existe em mim. É claro isso para vocês? É uma pergunta para vocês, porque tem ficado claro na minha vida. E os erros que muitas vezes eu cometo, eu paro e falo assim, opa, segundo a minha natureza que está em Cristo, eu tenho que fazer dessa forma. Mudou a mente, muda as atitudes. Então eu ando em justiça, proveniente da verdade, e ando em santificação. Ou seja, a minha vida vai tomando forma segundo a forma que já está em mim, que é em Cristo Jesus. E revistai do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Que justiça é essa? Aquela que Jesus, quando diz, está consumado, aquilo é a justiça que ele estava dizendo. Ou seja, entrego o meu corpo e ganho o teu. Entrego a minha alma, que é santa, e pago pela sua. E o teu espírito, que estava morto, agora ele recebe vida. Vida de quem? Vida de Deus. Então, sou pecador? Não, a minha natureza foi mudada. Talvez eu não tenha um entendimento e estou errando. Já viu que o povo no deserto estava sempre andando para o lado de lá, para o lado de cá e nunca chegava a Canaã? O que é que estava faltando mudar? A mente. Josué que falou isso. Olha, nós vimos aquele gigante como pão. Ou seja, mudou a mente. Mas ele via que era um gigante, que ele deveria lutar, que ele deveria encarar a realidade da vida, encarar os problemas que ele tinha que encarar, mas ele tinha uma palavra. Deus falou assim, vá, porque eu te darei
essa terra como herança. Mas naturalmente, quando ele viu o gigante, ele falou assim, eu vou ser morto. Correto? Isso é a mesma coisa quando nós encontramos a nossa vida. Hoje, nós olhamos para a nossa vida, eu não vou conseguir fazer isso. Mas o que a palavra de Deus diz a respeito de você? Você toma ela e você ganha vitória. E você anda em vitória, em justiça e em santidade proveniente da verdade. Você lembra quando os hebreus eles caíram na fornalha? E aí eles falaram bem assim, olha, nós não vamos se prostrar diante de ti, nem da sua estátua aí. Foi lançado acender o forno mais 7 vezes, e quando chega eles, por causa disso, ele foi jogado naquela fornalha, e quando chega lá, o rei fala bem assim, olha, não foram 3 pessoas que nós jogamos? Por que tem 4? Tem um 4º homem, e aquele homem é como filho de Deus, um filho de alguma coisa. E aí manda tirar aquelas pessoas de lá. E quando tira, a Bíblia vai falar que não tinha um cheiro de fumaça na vida, nem na roupa daquelas pessoas que foram jogadas na fornalha. Isso é o que aconteceu comigo e com você. Jesus morreu na cruz. Quando ele ressuscitou, ele entrou na presença de Deus e não tinha o meu e o seu pecado que ele carregou, não estava mais com ele. Estava sendo pago. E quando você aceita Jesus como Salvador, não existe cheiro de pecado na tua vida. Em Deus já foi resolvido, ou seja, foi consumado. Está consumado. O que nós precisamos fazer agora, no decorrer da minha vida, é, agora eu preciso andar conforme aquilo que está escrito, aquilo que Jesus disse, segundo o Espírito. Se você anda segundo o Espírito, vai para a santificação. E se anda segundo a carne? É você que decidiu, não foi porque a justiça de Deus não foi poderosa na tua vida. Imagine que acontece alguma coisa na tua vida e você, em vez de perdoar, você guarda o rancor. Quem decidiu fazer isso? Foi você. A justiça de Deus falhou? Não, em nenhum momento. Correto? A atitude que você deveria ter é a atitude santa, de perdoar, e está tudo bem. Isso é um exemplo que eu estou falando, mas vocês têm a sua vida e vocês sabem aquilo que muitas vezes é doloroso para vocês. Então, se você toma, se justiça, como a Bíblia fala bem ali, passa mais um, Sofia, por gentileza, o 25. Por isso deixai a mentira. Então ele vai exemplificar. Se você está mentindo, deixa a mentira. Porque a natureza de Deus, ela só anda em verdade. O trono de Deus é baseado em verdade. Correto? E falai a verdade de cada um a seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mais um. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, alguém fez você irar-se, você tem até 6 horas da noite para poder chegar e liberar o perdão sobre a vida dela. Porque ela está dizendo, não se ponha, não vá dormir. Porque se você dormir, é certo que os verdugos vão te atacar durante a noite. Que são os demônios que falam assim, você não merecia. Vai te jogar um monte de pensamentos, vai dizer, você não merecia passar por esse momento. Olha, você é tão querido com aquela pessoa e aquela pessoa fez esse tipo de coisa com você. Nossa, eu acho que você nem deve olhar na cara dele, nem fale mais com ele. É ou não é? São os verdugos que começaram a atacar a sua mente durante o sono. São os verdugos que vão estar grudados na sua cama na hora que você vai levantar. A primeiro flash da sua mente vai dizer, nossa, aquilo não deveria ter acontecido. E aí começa um monte de converseiro na sua mente. Satanás acusando você. Ou mentindo para você, dizendo assim, não, deixa aquele pessoa, não libera não. Não vá na casa, não perdoe, não dê, não faça. Não... Verdugos. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Mais um. Não deis lugar ao diabo. Se você der lugar ao diabo, o pecado vem, a morte vem e Satanás se torna o teu senhor. E se você der lugar ao Senhor,
Então ele continua a justiça, você anda em verdade e anda em santidade. A natureza que Jesus Cristo morreu para poder você derrotar Satanás. Ou seja, não faça com que Satanás vença a tua vida novamente. É isso que ele está dizendo ali. Não dê lugar ao diabo. Então, por que muitas vezes nós ainda temos dificuldade em pecar? Porque não falta conhecimento do que Jesus fez naquela cruz do Calvário. No dia que a verdade, ela dá aquele flash na tua vida, você fala, eu deveria ter feito isso. Mas quem não está em Cristo Jesus, não tem esse entendimento. Quem não está em Cristo, não tem esse tipo de entendimento. E não tem essa vida. O que Jesus precisava fazer naquela cruz era entregar o corpo, a alma e o espírito, para que a natureza pecaminosa que habitava em você, que lá no Velho Testamento o coração do homem é enganoso, o coração do homem é mau, o coração do homem é um monte de pecado, agora não, porque nós cantamos, recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Ou seja, existe um novo sendo recriado na sua vida por causa da natureza de Jesus Cristo quando morreu na cruz do Calvário. Amém? Nós que recebemos a vida eterna, podemos ir à presença do Pai sem nenhum senso de pecado e culpa. Por que muitas vezes os crentes não vão na presença do Pai para reivindicar a justiça? Se eu dissesse, se todo crente soubesse assim, olha, no banco existe um crédito de justiça ou um dinheiro na sua conta, o que é que você faria? Correria, correto? Normal. E se eu disser para você que existe um crédito de justiça na sua vida, você corre também para ela, porque são riquezas da glória de Deus. É Cristo em vós, a esperança da glória. É Cristo vivendo em você, a esperança da glória do Rei. Se não tiver Cristo vivendo em você, como ele vai receber a glória de ter morrido na cruz e ter, com o poder dele, transformado você, filhos semelhantes a Jesus? A natureza espera a manifestação dos filhos de Deus. E se os filhos de Deus não entenderem o que Jesus fez, e se os filhos de Deus não entenderem que precisa ser transformado, até porque o Evangelho não é uma religião, o Evangelho é transformação. Se eu não fui transformado na minha vida, significa que eu preciso recorrer à Bíblia, encontrar a verdade que diz a respeito disso e mudar o meu comportamento e mudar o entendimento. Mas se outra pessoa que nunca aceitou a Jesus pode fazer isso? Não, ele não pode. Ele pode transferir para outro lugar, mas mudar não. Se Jesus pode estar na presença do Pai sem nenhum senso de culpa, você também pode. Eu também posso. Colossenses 2,15. Colossenses 2,15. Fala assim: e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente e dele triunfou em si mesmo. Ou seja, toda vez que você se encontra em dificuldade ou numa luta com o pecado, você precisa estar firmado, edificado a sua fé naquilo que Jesus fez, porque aí você vai triunfar, você vai vencer o pecado. Quando a Bíblia fala que despojado dos principados e potestades, quando Jesus estava sendo pregado ao ar livre, a Bíblia diz que houve trevas. Todos os principados e potestades que habitavam no mundo inteiro foi até o lugar da crucificação.
e chegaram lá e começaram a falar: opa, vencemos aquela luz que brilhava entre os homens. Mas eles não entenderam que era na morte que estava a vitória de toda a humanidade. Era na morte de Jesus que estava a vitória do próprio Deus para reconquistar e redimir todo o homem e dar, através da bondade dele, a todo homem que olhar para aquela cruz e dizer: o Senhor é o meu Senhor. Sai de um lugar de trevas para o reino do seu Filho amado, Jesus Cristo. Porque Ele nos resgatou dos principados e potestades, do reino de trevas, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Nós não estamos mais debaixo do senhorio de Satanás. Abre a sua Bíblia em Romanos 6. Romanos 6,5. Porque se fomos plantados, ou é melhor mortos, né, justamente com Ele, na aliança da morte, também seremos na ressurreição. Se nós olhamos para Jesus e dizemos que Jesus é o nosso Senhor, significa que nós estamos entendendo que eu deveria estar morrendo com Jesus naquele lugar. E se morremos com Cristo, ressuscitaremos com Ele. A minha Bíblia vai dizer assim, ó: vocês se uniram com Ele na sua morte e ressuscitarão como Ele ressuscitou. Os antigos desejos malignos de vocês foram pregados na cruz do Calvário. Aquela parte que em cada um de vocês tem a tendência de continuar pecando foi esmagada e mortalmente ferida, de maneira tal que esse corpo que amava o pecado não está mais sob o controle dele e também não necessita mais pecar. Quando Jesus estava morrendo naquele lugar, Ele estava morrendo por causa disso, por causa que aqueles desejos nossos de pecar, a nossa natureza maligna estava ali, sendo morta, sendo esmagada, sendo mortalmente ferida pela morte de Jesus. Então, nós passamos de um senhorio de Satanás para o senhorio de Jesus. Nós só temos dois caminhos. É por isso que existe muita dificuldade quando fala sobre livre-arbítrio. Porque quando eu não aceito a vontade do Senhor, naturalmente eu caio para servir Satanás. Só existem dois caminhos. Não existe um terceiro caminho. Nos 16. Diz assim: não sabeis vós a quem você servir ou se apresentar como servo para lhe obedecer? Sois servo daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Dois caminhos só. Ou você serve ao pecado e vai para a morte, ou você serve à justiça e vai para a santificação ou justificação. Não existe um terceiro caminho. Eu vou esperar aqui, tá, Senhor, um pouco, vou meditar, vou pensar a respeito da tua vontade para a minha vida. Naturalmente você está caindo e sendo enganado por Satanás. Diz assim: não vá não. Imagine Jesus na hora da morte, que ele vai antes da morte, ele vai para o monte da transfiguração e ele começa a orar, pedindo a Deus que mudasse aquele lugar da morte dele. Ô Senhor, faz isso. Senhor, muda o lugar da minha morte. A cruz vai ser muito dolorosa. Mas nenhuma resposta de Deus havia. Porque ele estava entendendo que a cruz era o lugar da morte. Ele falou bem assim: não faz a minha vontade, faz a tua vontade. É isso que nós devemos falar a cada dia. Faz a tua vontade, Senhor. Mas segundo o poder que opera em nós, segundo a justiça que está em nós, segundo a natureza do Cristo ressuscitado que habita em nós. Então nós podemos caminhar sem precisar errar, mas quando errar, temos o sangue de Jesus para nos perdoar, para nos levantar. É Ele que levanta o batido.
Hebreus 2,14. Hebreus 2,14 vai falar: e visto como os filhos participam do sangue, da carne e do sangue, também Jesus teve que vir homem para participar da mesma natureza. Quando ele morre e ressuscita, é aí que Deus fala em Atos 13:33. Hoje eu te gerei, hoje tu és o meu filho, homem e Deus, porque antes era só o verbo. Para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Passa mais um. E livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Às vezes, Satanás te coloca medo para que você obedeça a ele. Não siga a vontade do Senhor. É por isso que o verdadeiro amor lança fora todo medo. E que é esse verdadeiro amor? Ou seja, confia em mim que você vai se dar bem. Confia no que Deus está falando, que você vai se dar bem. Satanás foi eternamente quebrado e eternamente derrotado. Não existe mais o porquê Jesus voltar. Você notou que, como Pedro coloca isso? Abre Pedro 5:8 e eu vou terminar com esse versículo. 1 Pedro 5:8. Sede sóbrios e vigilantes, ou vigiai, porque o diabo, que é o vosso inimigo, ele não é inimigo de Deus, porque não se pode medir força. Ele não é inimigo de Jesus, porque forças e forças tem nada a ver. Satanás é uma criatura criada por Deus, então não existe como medir. Ele é o meu e o teu inimigo, porque é ele que nos acusa diante do Pai. Ele vai lá e tá vendo aí, ó, o Giovanni fez isso e aquilo lá, na terra, lá na igreja. E o Marcelo, sente o peso da condenação, a mente faz, Vosso adversário anda derredor, como um leão rugindo ou bramando. Por que ele está falando derredor? Derredor, como falam vocês. Anda ao seu derredor, porque ao redor acampa os anjos do Senhor. Quem anda acampado em vocês é o anjo do Senhor. E quem anda dentro de vocês é o Espírito Santo. Ele não pode sair mais. Desde quando você fez uma aliança, talvez ele fique em silêncio e não fale mais com você, porque você decidiu ir por caminhos que ele não está te conduzindo. É diferente. Mas ele está lá no dia que você, Senhor, me arrependo. O Espírito Santo faz o quê? Te consola, te levanta e te coloca na posição correta, que é diante do trono de Deus, diante do trono da graça. Como leão bramando, buscando quem possa tragar. Ele está rugindo, ou seja, você está andando e ele rugindo, mas ele não pode fazer mais nada, só pode rugir. Amém? Nosso combate, a nossa luta já foi vencido. E a única coisa que eu tenho que lutar é lutar o bom combate. Ou seja, a minha fé se e fala assim, não quero isso, não aceito isso, Satanás fora, isso vai terminar, porque a minha fé me coloca numa posição de vitória, porque se Jesus venceu, eu posso vencer. E o diabo sempre vai ser derrotado. Mas ele precisa ser derrotado na tua vida, naquela área, naquela circunstância que você se encontra, você tem vitória, você já tem. Todas as coisas do Senhor, todas as promessas têm um sim e um amém. Já tem um sim e um amém. Amém? Vou ficar de pé. Gil.
Quer orar e terminar e finalizar? Amém? Chegaram ao entendimento de vocês? Isso foi claro? Ou não? Ficou ainda alguma dúvida? Teve dúvida? Ficou claro. Então Satanás ele já foi derrotado. E você é o vencedor. Quando você se encontrar no lugar de derrota, olha para Jesus, olha as Escrituras e vê o que é que Jesus fala sobre você. Você precisa se reconhecer na Bíblia. Se reconhecer não é o que você faz, é quem você é. Perguntaram para João Batista assim: quem é você? Nos diga quem é você. Ele falou: eu sou aquele que clama no deserto. Eu sou aquele que anuncia que Jesus vem. Quando alguém perguntar a respeito de você vai dizer: eu sou um filho de Deus que foi regenerado, que é livre, o pecado foi perdoado. Eu sou uma pessoa livre no Senhor. Eu sou porque o Senhor disse que eu sou. Amém? Eu estou em Cristo Jesus e por causa disso eu sou nova criatura. E a nova criatura anda em justiça, verdade e santidade. Quando você erra, faltou-lhe a mudança de mente, faltou o conhecimento da verdade. E é só, não precisa ficar desesperado. Toma fôlego e vamos em frente até a eternidade, porque é lá que o Senhor está te esperando. Amém? Pai, em nome de Jesus, que essas palavras e sementes possam entrar no nosso coração e frutificar a 30, 60 e a 100 por um. Que cada pessoa que entrou neste lugar, cada pessoa que nos ouviu nessa noite, possa receber desse aroma suave de Jesus Cristo, aroma suave da fragrância do próprio Deus, que a eternidade que foi liberada sobre as nossas vidas quando nós aceitamos a Jesus, seja vivificada, nos coloque em pé diante do Senhor, para saber que nós não existe mais condenação, que a nossa mente seja renovada nessa noite através dessa palavra, dessa mensagem, da palavra que o Senhor mesmo proferiu através da sua palavra na Bíblia. É viva e eficaz e ela vai produzir e dar frutos pela qual terminado. Em teu nome, Jesus, eu abençoo cada vida que entrou neste lugar, cada mente, cada coração. Eu ministro aos espíritos de cada vida que entrou aqui, que eles sejam frutificantes, que eles possam trazer luz para esse lugar de escuridão, que cada pessoa ainda está cambaleando, que está errando, que o Senhor seja a luz, como diz o Salmo, o Senhor é a luz da minha salvação, Senhor.